Buenas pessoal, César Medeiros, Proseando no Pampa, sejam todos bem-vindos ao canal. O Proseando no Pampa retornou aqui no bairro Nossa Senhora, na Rua Bento, em Rosário do Sul, obviamente, para conversar com seu Getúlio Medeiros Gonçalves, esse gaúcho de 74 anos, aonde ele vai nos contar, aonde nós vamos entrar agora na parte das revoluções, pessoal, tá bom? Ele tem umas histórias muito interessantes para nos contar, então fiquem aí, pessoal, porque vai valer muito a pena essas histórias. Nós vamos viajar no tempo, porque são umas histórias muito ricas, né, com personagens riquíssimos da época, né, personagens importantes, vamos dizer assim. Então, as histórias que vai ser contada aqui pelo seu Getúlio Medeiros, fazer você viajar, pessoal, tá bom? Então, pessoal, gratidão a todas as empresas que confiam no nosso trabalho aí, né? A logomarca da sua empresa vai passar, né, no cantinho dos nossos vídeos, né? E vão viajar conosco nessas histórias, vão viajar conosco por aí, por esse Pampa, aonde nós andamos. Então, você que queira fazer aí uma parceria conosco, mande um e-mail para nós, para cesarmedeiros458@gmail.com.br, que a gente pode fazer uma parceria aí, pessoal, tá bom? Então, vamos chegar e vamos prosear com o seu Getúlio Medeiros. Bueno, pessoal, então vamos chegar aqui, vamos falar com esse gaúcho, ele já está me esperando aqui. Seu Getúlio Medeiros, meu amigo, muito obrigado mais uma vez por dar essa prosa conosco, né? Do canal Proseando no Pampa. E agora nós vamos entrar nas partes das revoluções. Isso. Pouca gente sabe que o Rio Grande do Sul levou 100 anos para a demarcação de fronteira. Uhum. Esse 100 anos foi de 1801 a 1901. E os combates dos castilhanos com os gaúchos era frequente, onde o José de Abreu, Bento Gonçalves da Silva, Onofre Pires e outros gaúchos fazendeiros que também combatiam aqui. Uhum. E esses combates com os castilhanos era feito por conta dos proprietários dos gaúchos. Uhum. O Bento Gonçalves da Silva tinha o irmão dele, José Gonçalves, o pai dele também, e era costeado pelos fazendeiros, onde eles vendiam o seu gado melhor para requerer uma verba para manter esses combates que eles faziam frequentemente em fronteira por causa das invasões dos castilhanos aqui nas fazendas gaúchas e no Rio Grande do Sul. E aonde eles contestavam que o Rio Grande do Sul era metade do Rio Grande do Sul era deles, mas assim, pelas datas, você vê que eles não tinham nem Uruguai ainda, porque o Paraguai data de 1814, a Argentina de 1816, o Brasil é de 1822 e o Uruguai é de 1828. Então, o Brasil já tinha 6 anos de emancipação e o Uruguai não era Uruguai ainda, entendeu? E aí, eles achavam, com o Tratado de Tordesilhas, depois veio o Tratado de Santo Ildefonso de 1777, que fez a troca entre os castilhanos e os 7 povos das missões, onde os castilhanos ficariam com a colônia de Sacramento, que era brasileira, que Dom João VI fundou isso lá para decretar o Brasil lá no fundão, lá perto de Montevidéu, colônia de Sacramento. Uhum. Ela seria trocada por 7 povos das missões. Os índios dos 7 povos das missões viriam para a colônia de Sacramento com os jesuítas. Só que houve eles contestaram, os índios contestaram e não foram para aquele local. Se rebelaram e não foram. Uhum. E aí, naturalmente, não houve a troca porque os índios não aceitaram. Os índios não aceitando, eles não tinham como trocar, entendeu? Sim. Aí os castilhanos começaram a invadir, tomaram a colônia de Sacramento, que era brasileira,
e queriam a demarcação que tinha sido feita, o Tratado da Santo Ildefonso de 1777, que passaria aqui entre Cachoeira e São Gabriel e pegava as 7 portas das Missões. Como não houve essa troca, os índios não aceitando, eles quiseram tomar essa região, esse contexto aí de campo e de limitações, na base das invasões, dos combates, das intervenções militares, e isso durou muitos anos. Durou muitos anos. E essa turma, nossos generais, como eu já falei, Bento Gonçalves, era Onofre Pires, e José de Abreu, e o general Neto, todos pertenciam às nossas forças, né? O Bento Manuel Ribeiro, e eles ficaram anos vendendo o gado para que se mantivesse as tropas em combate e efetividade. E isso aí houve um desgaste muito grande para nossas fazendas aqui. E aonde houve o começo disso tudo, por último, eles atacaram aqui no Passo do Rosário. Para terminar o assunto, eles aqui no Passo do Rosário, na Ituzangó, eles prepararam 10.500 e poucos castilhanos e vieram aqui para tomar isso à força. Que época foi isso aí? Foi em 20 de fevereiro de 1827. E as nossas tropas estavam organizadas em 25, veio Dom Pedro I aí, para organizar as tropas, porque sabiam que eles estavam montando efetivo para nos tomar essa parte aqui de São Gabriel, que era o tratado. Eles queriam esse tratado à força. Aí eles não conseguiram porque aqui na frente de Rosário do Sul, do lado de lá do Passo do Rosário, teve essa batalha e é onde não teve vencedor e nem vencido. Só que isso foi em 20 de fevereiro de 1827 e depois de 28 eles retornaram por Santa Tecla fazer nova tentativa onde eles foram corridos daqui, aí desistiram. Aí o Uruguai foi reconhecido pela Inglaterra, parece que é 13 de junho, não, de agosto de 1828 como província cisplatina Uruguai. Aí teve um reconhecimento, aí o Uruguai se emancipou também. E aí as calmarias voltaram. Mas temos a parte da Guerra do Farrapo, que vai ser comentada agora, pode ser? Ou vamos fazer outra? Aquela parte assim, ó, antes, lá atrás, as partes dos jesuítas. Bom, essa guerra jesuítica começa lá atrás, aí tem que começar antes. Vamos falar dessa aí também. Tá. Depois nós entrar na Revolução Farroupilha. Tá. A época, Sepete Araju, que era o governador do estado de São Pedro do Rio Grande do Sul, na época que era só índio, eles tinham o exército dele e eles mantinham o Rio Grande do Sul sobre o comando dos índios. Aí começou as intervenções castilhanas, aí, como massacre das aldeias indígenas e outras coisas que os castilhanos faziam. Aí começou as rebeliões e as batalhas jesuíticas, isso já por volta de 1750, por aí. E é onde houve combates, como em São Borja, 400 soldados militares espanhóis estavam no aldeamento fazendo barbaridades lá e entrou em combate com as tropas do Sepete Araju. E o Sepete Araju liberou eles, mas eles entraram em fronte, eles entraram em combate e foram mortos todos os espanhóis. E nessa contenda aí, foi um relatório para lá, para a Espanha, para Portugal, que aqui tinha um índio aqui que era assassino, que era bandido, que matou essa tropa, mas não sabia o que a tropa estava fazendo. Eles faziam as meninas, as crianças correr para treinar tiro-alvo.
Isso conforme eu li num livro, né? Tá, aí isso não é coisa minha. E aí que o Sepete Araju foi lá e houve esse confronto lá onde foi. Aí veio a Guerra Jesuítica, onde mandaram 1.200 soldados portugueses e 1.200 soldados espanhóis para vir aqui para matar Sepete Araju. E com tudo, eles levaram mais de 2 anos na caça de coisas, enquanto os confrontos, até que um dia eles agarraram e entraram em acordo de amizade com o Sepete Araju, aonde foi uma traição, e aqui em São Gabriel, ali perto da rodoviária, eles assassinaram os índios, Sepete Araju e todos os índios. Um pouco escapou. Tem um monumento ali, né? Tem ali em São Gabriel tem um monumento do Sepete Araju. Olha só, que história, né? E aí, nesse contexto aí, os índios que escaparam foram lá para os 7 povos das missões e destelharam lá as ruínas de São Miguel, onde eles carregaram o que tinha de riqueza, eles carregaram embora. E carregaram embora e deixaram as ruínas como está agora, só as paredes e tudo, e fugiram aqui para o Uruguai, os índios jesuítas. Mas aí terminou a Guerra Jesuítica porque a morte de Sepete Araju foi em 1752, aqui na rodoviária de São Gabriel. Porque o Sepete Araju ele era o líder, né? Ele era o comandante-geral. Ele era o comandante-geral ele falava 4 línguas e ainda tudo ele era o que fazia toda os movimentos porque eles negociavam também lá para cima, né? Eles negociavam os engenhos lá de açúcar e depois eles negociavam charque, eles negociavam com tudo. Era normal a vida deles, dos índios. Eles foram dizimados por essas tropas que veio já com essa finalidade. As missões todas lá, foi tudo construída pelos jesuítas, né? Aquilo ali tudo é engenharia jesuítica. Tudo eles é uma engenharia além mar, né? Eles já trouxeram de fora e aonde eles ensinaram os índios também a esculpir e construir aquilo em pedras, né? De pedras encaixadas que até hoje está lá. Nem as tormentas derrubaram, né? Incrível, né? Tem paredes intactas ainda. E ficou lá os santos, ficou tudo que eles fizeram de pedra e de madeira, né? Que eles não puderam levar. O que eles puderam levar, eles levaram para o Uruguai. O nosso Rio Grande do Sul tem muita história, né, seu Getúlio? É cheio de história. Impressionante, né? Até o Rosário do Sul tem umas historinhas boas que aconteceu aqui, na nossa cidade. Você sabe essas historinhas aí? Tem historinhas aí, depois a gente vai falar. Vamos falar na cidade, né? Nossa cidade. Tá. E aí, então, com a morte do Sepete Araju, a Guerra Jesuítica terminou aí. Terminou por aí. E depois continuou as perseguições, principalmente nessa batalha aí que houve, os castelhanos queriam matar todos os índios e os portugueses barraram a ação assassina dos espanhóis, e é onde os índios passaram para o lado dos portugueses. Reforçou as tropas. E aí as tropas reforçadas com os índios correram os castelhanos daqui, naquela época. Vê, né? É passagem triste, mas foi passagem que houve, né? Era a época dos índios. Era tudo complicada a coisa. Até hoje. Na ponta da lança e até hoje, aquilo ali naquela época era flecha e coisa. E as armas que eles traziam era daquelas perdeneiras, carregar com a boca, e ainda tem uma pedrinha para fazer faísca, que eram as armas que eles tinham. O senhor disse que tinha ali uma réplica, né? Tem uma pequena réplica ali. Eu posso mostrar. Isso aqui é uma pequena pistola perdeneira, onde ia uma pedra. Aqui ia uma pedra bem apertada aqui para bater isso aí, a faísca e cair numa gamelinha. De onde entrava para dentro do cano o fogo da pólvora e saía o tiro. E era carregada pela boca e socada. E aqui tem uma réplica de uma pistola, mas na verdade tinha as armas de cano comprido. Depois, futuramente, já veio os mosquetes,
Depois, já nas outras guerras, veio os mosquetes. Depois disso aí, já veio os mosquetes de cano comprido. Mas eu fico imaginando até tu carregar isso aí, homem. Tu já levou. Mas era assim. Já levou uma facada? Não, era assim. Flecha, sei lá. Mas eles organizavam a primeira sessão, atirava, levantava, atirava, enquanto a outra se acocava e carregava as armas. Uhum. Aí aquela se acocava para carregar as armas, a outra que levantava e atirava. Era assim, era alternado, não era, né, assim. Mas quando o fronte começava a ser de homem a homem, aí era na lança e na espada. Né? Tipo uma retaguarda. Isso, quando eles faziam aquelas retaguarda e atiravam e tudo, mas daqui a pouco vinha para cima, a situação vinha por cima, daí eles tinham que ser de corpo a corpo, aí era uma luta normal, de espada e de lança. Eles eram pessoas de muita coragem, né? Não, o pessoal já... E tinha gente que gostava, capaz que ia ficar... Ia deixar na fazenda o peão, não, eu não vou ficar, eu vou para a guerra. Olha só. Eles gostavam como é que se diz, da torta frita, como diz o castelhano, Mas que... eles gostavam, né? Então aí tinha toda essa parte aí, essa parte jesuíta nossa lá atrás, né? Uhum. Aí nós demos uma pincelada na parte daquela batalha que houve aqui no Passo do Rosário, né, com os castelhanos, é isso? Isso. E aí tá. E ali, inclusive, a gente tem um monumento, né? Tem. Onde aconteceu essa batalha, aqui na cidade de Rosário. No segundo distrito. Aí tem um detalhe que muitas coisas para a gente contar. O Rio Grande do Sul era tomado esse bicho que voltou a ter aí, ó. O Puma. O Puma era notado que os índios, quando se deslocavam, eles faziam um buraco nas barrancas e botavam madeira para não ser comido pelos pumas durante a noite, porque não andava 1 ou 2 pumas, andava de 40, 50 pumas juntos, entendeu? Esse detalhe ainda. Isso. E aí o que fazia? No Uruguai aí, os espanhóis compravam dos brasileiros aqui, que tinham os brasileiros que caçavam puma para vender a pele lá, né? Uhum. Então tinha encontrado o mínimo 50 peles por mês, era o mínimo. E aí era tanta onça pintada como esse puma que está aparecendo aqui. E era o Rio Grande do Sul cheio disso aí, eles chamavam, eles tinham outro nome que eles chamavam. Como eles chamavam de leão. As pessoas mais antigas, quando isso. Chamam leão e a onça eles chamam de tigre. Então eles chamavam, mas essa aí, ó. E comia os animais, comia as pessoas. Via uma comitiva de pouca gente, não se protegia, mas ia só os ossos. Que loucura, né? E agora há pouco tempo, né? Agora numa cidadezinha lá pra cima, teve um ataque, né? Não teve, não foi agora que também no Rio Grande do Sul teve um, né? Também. O cachorro que você pegou na perna do puma e não largou, ele teve que largar, o homem velho. Mas o outro, mas lá no Pantanal, lá, ele comeu a pessoa lá. Não, o bicho é danado. Mas ela era pintada, e aquilo, Porque não foi o puma, né? Que é a mesma, né? Não sei se tem alguma diferença, né? Não, é a mesma. Uhum. Só que a pintada é um pouquinho mais reforçada, mas só a Troncadona. Tá, e aí, seu Getúlio, com tudo isso tinha essa questão da guerra, os negros estavam peleando e ainda tinha que prestar atenção nas feras ainda. Claro. Tu não morria de um jeito. Pequena comitiva aí que não se protegia na noite, não mexia só os ossos. Tinha que manter o fogo sempre aceso, né? Nem sei, eu sei que... mas aí ia cruzar o... Pelo que eu sei, eles faziam buraco nas barrancas, faziam tipo de uma oca na barranca e colhiam coivara e fechavam a boca e dormiam dentro das barrancas. Os índios faziam isso. Porque a questão do fogo, agora eu estava lembrando, né? Como eles estavam em combate, se eles fizessem um fogo, eles iam... A denúncia onde eles estavam. Tem mais. Porque se bem que quando era uma comitiva... mas quando era comitiva de guerra, tinha armamento e tudo, tinha mais fácil de se defender, né? Tinha com a comitiva andarilha.
viu? Como os índios, eles andavam em todo o Rio Grande do Sul, mas já tinha os buracos, sabiam onde é que estavam os buracos para eles dormirem. Para lugar mais seguro, né? Tá. E aí essa questão nossa nossa peleia aí com a Batalha Pastor Rosário, vamos dizer assim, com os castelhanos, defendemos o nosso torrão aqui, é isso? Foi isso, eles vieram para terminar, pegar a nossa coisa aí. Porque nós tínhamos 5.530 homens, eles tinham 10.515 homens, eles tinham quase o dobro do efetivo. Só que a tropa deles era diferente da nossa. A nossa era uma tropa legalizada, treinada. Tinha treinamento militar. E tinha treinamento, e tinha também o malé com os canhões e coisa, artilharia. E eles tinham também muito mal organizada, porque eles pegavam nas vilas, nos bolichos, fizeram um efetivo de indigente praticamente, de pessoa que não está fazendo nada, e prometeram pagar em ouro, aonde eles vieram para lutar, eles nem sabiam da situação. Quando os canhões do malé dividiam um homem no meio, o cavalo, os outros disparavam. Sim. Os outros disparavam porque via aquela coisa medonha, né, acontecendo. Por isso que o efetivo deles diminuiu muito na hora do combate, porque eles, não é que seja covarde, eles não eram preparados para isso aí, né? Era arma de carregar pela boca também. E aí, mas aí imagina, era uma esfera ali, né? Assim. Imagina aquilo começa a pegar. Não, uma esfera daquela do homem no meio. Né? Começa a bater nos outros, né? Uma esfera de um mínimo 100 gramas, 200 gramas. E as balas de canhão com 1 quilo e pouco, aqueles balotes velho grande assim, quando vinha esfera desse tamanho, quando elas vinham, pegaram um cavalo, dividia ele 3, 4 cavalos assim, e botar pro chão, porque já era canhão, o malé, era artilharia do malé, né? Até hoje tem o quartel lá em Santa Maria, Marechal do Malé. Então, o que acontecia? Foi aí com esses tiros do malé que muita gente se deu de volta no cavalo e vieram passar o Passo do Rosário e sumiram para o Uruguai. Aí Tuzangó, como houve uma desistência do exército brasileiro e do exército espanhol do Uruguai, o exército brasileiro partiu em direção a São Gabriel e foi em direção à Cachoeira. E eles se largaram para o lado de Bagé, pegaram aí para o lado de Bagé para pegar a Coxilha Grande para ir embora. Por causa dos rios que tinha aqui, né? Então, a Coxilha Alta ali não tem, Coxilha Grande não tem rio, você foram embora. Aí houve uma desistência deles, entendeu? Houve uma desistência, que aí quando eles vieram de novo em 28, foi lá em Santa Tecla, eles correram, eles de lá fizeram eles dar volta. Mas assim, no prejuízo, puxar para lá e puxar para cá, na verdade, essa demarcação que começou em 1801, as fronteiras de fronteira, que são os marcos que até hoje tem, puxa para lá e puxa para cá, 100 anos em 1901, deixaram de puxar para lá e para cá, e aí é o que consta no mapa. Essa fronteira aí, os marcos que tem na fronteira. E foi graças a essa guerra aí que houve aí na frente. Pessoal, enquanto até hoje, enquanto tem muita coisa que juntaram aí, né? E o Coronel Dario, um dia conversando com ele me disse que ninguém sabe onde é que enterraram José de Abreu, que pereceu aí, na 20ª batalha ele pereceu. E os bem antigos falaram que como não tinha, Rosário não existia ainda, só depois de 50 anos foi existir, era tudo campo, e aqui era só um aglomeradozinho de gente, né, aqui, né, diz que enterraram ele ali na Estância da Mangueira, quem vai para Caciqui, o Coronel Dario, que comandou até o 2º ASM aqui em Rosário, que falou pessoalmente para mim
que assustava ela. Olha o coronel, as crianças disparavam de perto do cemitério de medo do coronel. Mas disse que eles pegaram ele, como é pertinho, né? Está 18 quilômetros ali, levaram para ali, enterraram ali, para não enterrar campo fora, que eles faziam as valas comuns, né, tio? Ah, esse coronel que ele era? Ele era o... Não, o Zé de Abreu, o Marechal Zé de Abreu, que morreu aí e ficou no campo de batalha. Morreu em combate, né? Ah? Morreu em combate, né? Morreu em combate. Na 20ª batalha já tinha batalhado com os castilhanos aí, 19 confrontos com os castilhanos, né? Com o Rivera, com aquele outro lá, do lado lá de Quaraí, que é a cidadezinha lá, o Artigas, e eles viviam combatendo entre eles aí, né? Mas raramente ele perdia uma batalha. No mínimo, ele ganhava ou empatava. Ele perdia a batalha. O Zé de Abreu era o mais estratégico que tinha e respeitado. Lagoa da Corneta, batalha. A batalha da Lagoa da Corneta é do lado de lá do rio, onde tem uma lagoa ali. E essa chama-se Lagoa da Corneta, onde o corneteiro, com menos da metade do pessoal, em vez de tocar uma retirada, ele tocou o ataque, né? E quem comandava, porque isso aí, Lagoa da Corneta, já era Batalha Farrapa já. Em 1836. Ah, mesmo? Já. Porque a guerra da Farroupilha, o Farroupilha começou em 20 de setembro de 1835. E aí o Coronel Corte Real, vinha com 180 homens e foi entre o rio e a lagoa. O pessoal das forças legais, que era o pai do Osório, o Osório, que hoje é patrono do Exército, vinham com 400 e poucos homens e cercaram eles ali. Só que o Corte Real, ele não era homem de disparar, ele era homem de enfrentar a situação, né? E ele tinha 180 homens e os outros quase 500 cercaram ele ali, o Osório, o pai do Osório, e o outro tinha mais coronel nas forças legais. E aí naquele pega, já tinha morrido 100 homens da parte do Corte Real. Já tinha morrido 100 homens. E aí o Osório, o Marechal General Osório e Barão, era tenente na época. Aí ele chegou e cedava com o Corte Real. Porque o Corte Real era também das forças legais, depois passou para a Farrapa. E aí ele chegou e disse assim: coronel, morreu mais de 100 homens seu. O senhor não é tão mal assim para matar todos os seus homens aí, ó, ficar igual. O senhor sabe que o senhor não tem efetivo para nos vencer. O senhor entrega a espada. Entrega a espada e os seus homens vão ser liberados, só vai ser conduzido o senhor. Aí ele mandou baixar a arma e onde foi liberado os 80 combatentes por parte do Corte Real, e ele foi levado para Bagé, lá, foi preso lá, e depois não sei o que mais lá aconteceu com ele, mas até então ele se entregou para a família Osório, porque tinha esse tenente Osório, tinha outro que era capitão, tinha o coronel, que era o pai deles. A lenda da Lagoa da Corneta é que ele tocou o contrário. Ele tocou o contrário, em vez de tocar a retirada que o Corte Real mandou, ele levantou a corneta e tocou o ataque. E aí houve o confronto, eles nem tinha metade dos homens, onde morreu mais de... que tal horário é lenda. Ah não, agora essa lenda é depois, é coisa de agora, né? Coisa de agora. Que tal horário a corneta porque é ouvida por lá, é isso? Que esse lugar que está falando é ali na Vila Carmelo. Isso, na Vila, mas foi ali o combate. Do Rio, aqui no Rosário do Sul, pessoal. O combate foi ali, exatamente essa história do Corte Real, que é a mesma história do corneteiro da Lagoa da Corneta.
Agora, essa história de aparecer e tocar, eu nunca vi, né? Não vou mentir, né? Tem essa Já vi falar, já vi falar. É uma lenda, né? É, mas morreu muita gente ali. E diz que tem espiritualidade pesada ali, porque principalmente os jovens que morrem, né, eles não se retiram tão fácil, né? Diz que o cara vai ali, tem muita gente vai pescar ali e tem que se mandar naquelas lagoas ali. É meio assombrado. É bem assombrado. Eles atiraram, acho que o pessoal naquela lagoa ali, e armas e coisas. Tem gente que acharam coisa no fundo daquela lagoa ali. Teve armamentos ali, né? Sim, eles atiraram que ficou. Fundo, né? Eles atiraram para não deixar assim, atiraram as pessoas mortas e os armamentos, coisas. Porque o Corte-Real foi preso com a comitiva, com o exército legal, no caso. Tá. Então, entramos nessa parte, a parte do Passo do Rosário, encerramos essa batalha? Do Passo do Rosário? Sim. Batalha aquela que Sim, Vamos entrar na Revolução Farroupilha, então? Bueno. Já entramos, né? Com essa da corneta aí. Sim, isso aí foi época da Revolução. Bom, agora o porquê da Revolução Farroupilha é que esses coronéis, esses fazendeiros de coronel e capitães de coronel, todas essas famílias de graduado tinham as fazendas e venderam tudo que tinha de gado, não tinha mais nada quase nas fazendas, né? E cavalo não tinha só petice e pessoas velhas. E aí, quando o Dom Pedro I veio em Bagé para consertar as tropas, essas mesmas que da Ituzangó aqui, para organizar as tropas que ia ser invadida da Ituzangó, Dom Pedro I veio aqui, mas ele veio até Bagé, não chegou a vir aqui perto, aqui de São Gabriel, no caso seria o mais perto de Rosário, né? Porque lá na Europa, lá morreu a Maria I, que era a avó dele, e ele tinha direito ao trono lá. E tinha uma irmã dele que era casada com um espanhol. Se ele não fosse imediatamente receber o trono lá em Portugal, o cunhado dele seria o rei de Portugal lá, sumiria porque era casado com a irmã dele, né? Aí a sucessória, conforme os reis. E aí ele, dali de Bagé, ele olhou as tropas, tudo, e trouxe o Barbacena, o Marquês de Barbacena, para assumir as tropas, que até então estava com José de Abreu, esse que morreu aqui no Ituzangó. E aí os gaúchos fizeram uma reunião com ele lá e mostraram para ele que o povo hoje desfila 20 de setembro, acha que foi por causa do charque, mas tinha muita mais coisa que magoou os gaúchos, tinha muito mais coisa. Aonde eles foram lá pedir a indenização desses 20, 30 anos lutando pela fronteira aqui para os castilhanos, segurar os castilhanos lá, não tinha mais gado, não tinha mais nada o que vender. E o Dom Pedro I simplesmente atirou para um lado a papelama que eles entregaram de recibos e coisas de gastos, prejuízos e gastos, e ainda decretou o quinto. O quinto significa 20% de imposto em tudo que for charque, tudo que é manufaturado, como é? É para quebrar, não. As manufaturas que eles faziam aqui, ele decretou em tudo que for exportar, tinha 20%, que é o tal de quinto, que todo mundo, né? E foi embora, deu volta, pegou deixou o filho dele aqui, que foi Dom Pedro II, com 7 anos, e partiu para a Europa para assumir Portugal. Me responda uma coisa, isso aí está escrito na história, assim, ou ficou meio oculto? Tem tudo nos livros. Tem nos livros. Tem tudo. Aí, quando ele deixou aqui com o José Bonifácio, ou o Padre Feijó, parece que foi o Padre Feijó o primeiro, né? E o guri com 7 anos, que seria o Dom Pedro II, até completar maioridade, né? Que ele com 14 anos foi decretado imperador do Brasil, né? Tá, aí, quando ele não quis pagar, deu calote nos gaúchos, e ainda decretou um imposto alto de 20% nas exportações de tudo, de couro, de charque, de tudo que fosse exportado.
Aí, isso aí foi por 1825, isso é que aconteceu, tá? 10 anos antes da guerra. Exatamente. Aí, como José de Abreu que participou disso aí tudo, foi lá, depois também comandava o exército, foi trocado por Marquês de Barbacena, morreu aqui, na Ituzangó. E aí os gaúchos ficaram no prejuízo, ali na cidade de Rio Grande, na casa do Silva Jardim, eles se reuniram tudo e acharam que o Rio Grande do Sul poderia ser separado do resto do país, porque o Rio Grande do Sul só levava a bucha, porque tinha que lutar, tinha que gastar os homens e ainda pagar imposto, que estava sendo completamente, estava assim massacrado, vamos dizer isso, né? Massacrado e desassistido e tudo, né? Aí o que houve? Ali eles decretaram, em 20 de setembro de 1835, foi decretado a separação do Rio Grande do Sul, Rio Grande de São Pedro, do Sul, isso, foi decretado. Aí é onde foi nomeado Bento Gonçalves da Silva como presidente da província, e Silva Jardim o vice-presidente. Só que começou, ele já estava enfraquecido. Aí o padre Feijó, o José Bonifácio, prepararam tropas e mandaram para o sul. Eles iam começar uma guerra já, tipo... Não, já quebrado. Todos farrapados. Não, farrapo porque não é, a palavra está certa, mas eles já estavam quebrados. De lutar aqui para defender a fronteira, né? E ainda tinha que reagir agora de novo para a guerra contra os legalistas, que eram as forças imperiais. Mas eles pensam, né, que nós estávamos fracos, né? Não, houve assim, ó, por isso que houve 10 anos, né? Houve 10 anos porque o Rio Grande do Sul já tinha se reposto, assim, negado e coisa, né, gente? E teve uns coronel que era das forças legais que passaram para as farrapas, como Corte Real, o Bento Manuel Ribeiro, o General Neto, que eram legais e passaram para essa contenda, passaram para os farrapos, né, gente? Mas aí um pega e outra coisa lá que você foi 10 anos, né, nessas batalhas. E aonde Duque de Caxias desceu de lá por ordem de Dom Pedro II já. Dom Pedro II já era um menino, já tinha ele em 40, ele tinha 14 anos, ele tinha uns 18, 19 anos. Mandou o Duque de Caxias vir aqui e apaziguar essa guerra, porque já tinha morrido muita gente, muito gaúcho, todos irmãos, tudo brasileiro. Exato. Tudo brasileiro. Todos nós, essa luta só deu prejuízo. Foi uma pena, foi um prejuízo para nós brasileiros, que todos nós éramos irmãos. Sim. Estavam lutando entre si. E sim, a mortandade o Rio Grande do Sul já estava desprovido de forças, de tudo, e ainda ficou pior ainda, né? E aí é onde houve a traição do General Neto, que entregou que ele devia dar a forria aos negros, né, os lanceiros. Ele traiu os lanceiros ali em Porongos. Ali em Porongos ele disse para os negros: não, o Duque de Caxias vai vir aqui e vai dar a forria para vocês podem se desarmar, que ele vai vir com um amigo. Lá para o Duque de Caxias ele disse que os negros se armaram para entrar em confronto com o Duque de Caxias. Na verdade, o Duque de Caxias veio pronto pro confronto, entendeu? E é onde matou. A forria era a liberação. A liberação, a forria é a liberação dos negros. Era liberar eles, porque naquela época tinha escravidão, né? Para os lanceiros e tudo, mas na verdade deram a morte. Isso, o General Neto, ele tinha um medo dos negros, que os negros se estruturassem e atacasse as fazendas e até fizesse. Ele tinha esse medo, por isso que ele fez isso aí. Foi um ato, eu acho que foi um ato de muita covardia, né? Covardia e medo. Porque o que acontece?
os negros lutaram. Era muito bom. Igual com nós, né? Tanto é que era o temido piquete dos lanceiros negros. Eles eram os fronte, eles eram os fronte. Primeiro lançava a cavalaria, o piquete de cavalaria dos negros, porque os primeiros que entravam em contato, como eles eram muito destemidos e muito hábeis na batalha, lançavam eles, entendeu? E eles com aquele intuito de alforria, e eles davam de tudo. E resumindo a história, eles foram traídos, né? Essa é a verdade. Não, foram traídos, tranquilo, foram traídos. Tá, e aí, homem? Depois disso aí, liquidaram os lanceiros negros. Não, aí houve a paz, né? A Poncho Verde aí, ó. Foi por aí que eles... O tratado foi assinado em Poncho Verde, na cidade de Dom Pedrito. Isso, aqui, Poncho Verde, na cidade de Dom Pedrito. Foi o tratado de paz. Aí foi o tratado de paz. E Porongos é entre Bagé e Dom Pedrito, por ali, entendeu? Aí foi esse tratado de paz e terminou a guerra de Farrapo. Mas todos os gauchinhos que desfilam aí, ó, fico sabendo que não foi só por causa do charque, foi por causa da mágoa que ele deu calote nos nossos sulinos aqui, nos fazendeiros e tudo. Mais pelo calote que pelos vídeos. Não pelear só por pouca coisa, né? Não, mas mais de 20 anos, 30 anos peleando, vendendo tudo que tinha, para depois ser... Não aguentaram muito, não, né? Claro, porque... Não, mas eles fazendeiros muito fortes, né? E se eles não aguentassem aí, os castilhões tomavam conta. Ia tomar conta das fazendas, tomar as fazendas. E os castilhões também eram mal, né? Eles iam nas fazendas. Não, e talvez esse pedaço que hoje nós estamos vivendo, nós vamos viver aqui. Não, claro que não. Claro que não, porque e além de tudo, eles eram mal. Eles chegaram na fazenda e mataram todo mundo. Até menino, assim, mulher e criança e coisa... E ainda mas se era menino, pois ia ser bem novinho se eles matavam, para não ser criar homem depois. E eles eram mal. E aí a gente tem um dos comandantes, né? Que é o italiano, o Giuseppe Garibaldi, né? Que teve uma importante participação também nessa Revolução Farroupilha. Não, ele foi convocado para fazer que eles tinham um intervalo de, não sei se a Lagoa dos Patos, por lá, para atacar a Laguna, não. Eu não sei, até hoje não sei por que eles queriam isso aí, que é onde ele fez os barcos e atravessou como se fosse carreta, para 3 barcos, para andar mais ligeiro, puxar da boi. Aí como ele era homem do mar, né? Aquela série, eu acho que é uma série, né? Que na Globo deu A Casa das 7 Mulheres. Sim. Aquilo ali mostra perfeitamente, né? Não, aquilo ali eles fizeram no pé da letra. Eu mesmo não gosto muito de data, mas umas datas eu lanço, né? E tu vai querer falar sobre José Garibaldi hoje? Eu acho que nós vamos entrar na parte do mapa, porque ele recebeu, quando terminou a guerra, ele saiu antes da guerra, né? Não, tu quer? Vamos falar sobre José Garibaldi? Vamos entrar nele. Vamos lá, vamos embora. José Garibaldi foi chamado por Bento Gonçalves da Silva em 1839 e disse assim para ele: o senhor está dispensado, o senhor tem que lhe pagar. Aí ele entrar num acordo de 1000 animal, seria 900 cabeças de gado e uns 100 cavalos por aí, né? E ele juntou aqui no Curral de Pedra, aqui no município de Rosário do Sul, aqui no Campo Seco, ali na mangueira do Curral de Pedra. Inclusive tem a placa. Tem a placa lá indicando lá que o gado foi juntado ali. Só que ele partiu para Montevidéu para ir embora, para a Itália, porque ele é italiano, e ele veio de pegar uma coxilha grande que passa perto de Bagé, e você vai até Montevidéu, não tem rio, ou os rios caem para o lado da Lagoa dos Patos, ou cai para o lado do Rio Uruguai. No meio, uma coxilha que não tem rio, que eram as trilhas dos índios antigamente, mas eles conheciam isso aí. Só que José Garibaldi quis economizar uns quilômetros e não quis fazer a volta lá e largou direto. Aí daqui do Curral de Pedra ele largou direto, pegou o Rio Negro, ali no Uruguai, cheio. Né? Ele já tinha perdido um pouco do gado mais fraco e passou por lá de lá do Rio Negro só com 400 cabeças de gado. Aí essas 400 cabeças de gado ele tinha do Rio Negro até Montevidéu, ainda tem muitos quilômetros.
Aí, muitos dias de viagem, aí ele resolveu, pagou os peão com 100 cabeças de gado, as mais gordas, que estavam melhor em condições, para corear as outras 300. E de 300 ele tirou o couro, deixou as carnes lá campo fora, lá para os corvos comer, e pegou, secou aqueles couro, botou nas carretas que ele tinha umas carretas que ele levou, inclusive a família dele, a Ana tinha um bebê com 9 meses, e levou esse couro para vender lá em Montevidéu. Ele chegou com 300 couro em Montevidéu. E o resto do gado? O resto do gado ou se espalhou ou foi água abaixo. 500 cabeças de gado se espalharam, morreram. E a carne, amigo? A carne ficou para os corvos comer, escaneavam e deixavam no campo. E a carne, hoje o preço da carne. Não, mas daquela. O couro valia. O couro valia mais que a vaca. Tá, aí ele chegou lá em Montevidéu, lá ele vendeu esses couros, as carretas, os boi, que conseguiu passar, né? O boi. Os boi puxando as carretas, que são mais fortes em geral, né? E ele conseguiu a vender, fez um dinheirinho e se mandou para a Itália, onde ele tinha uma chácara na Itália. E Giuseppe Garibaldi, lá na Itália, ele participou de 2 batalhas, uma contra o Papa, que tinha guerra, o primeiro Papa se envolvia, e outra onde a esposa dele, a Anita Garibaldi, morreu numa dessas batalhas, que ela acompanhava ele sempre. Aí ele se retirou para a chácara dele, criou os filhos lá e parou de guerrear. Parou de guerrear. E o senhor tem um mapa aqui que mostra o erro dele? Tem aqui, podemos ver. Vou mostrar. Vamos mostrar. A Getúlio tem esse mapa aqui, nós vamos mostrar. O mapa, ele é um mapa, vamos dizer assim, é um mapa simples, mas objetivo, né, seu Getúlio? É porque esse mapa aqui, ó, ele só tem as coxilhas e os rios, onde mostra que a coxilha está no meio do Rio Grande do Sul, através do... É a coxilha alta que se chama. Os rios caem para o lado da Lagoa dos Patos ou para o lado do Rio Uruguai aqui. Tá. E aqui está a coxilha, ó. Vamos lá. A coxilha começa mais ou menos Montevidéu é por aqui. Isso aqui é a coxilha, que vai ter uma coisinha no meio, você vai. Tá. Rosário está aqui, ó. O Rosário está aqui. Aqui está o Rio Santa Maria e o Rio Biqui. O Rosário é bem aqui, assim, ó, no entroncamento. Aí passa por aí, você vai embora. Essa nossa, começa 158, a 158 é nessa coxilha aqui, você vai a Santa Maria, ó. Ó, lá tá Santa Maria. Lá, ó, Santo Ângelo, lá em cima. Os 7 povos das missões é aqui, ó. Os índios no inverno andavam por essa coxilha. Só pela coxilha. Iam a Montevidéu, iam lá o extremo, lá em cima. Por aqui, ó. O cruzador dele. Cruzador era a trilha porque não tinha rio. Tá aqui os rios. Essas, não sei se pode ver, ó. Esse rio que enche lá a Lagoa dos Patos, ele começa lá em cima os campos em cima da serra lá, ó. Esvacaria lá, ó. Começa, vem embora, coisa perto de cachoeira. E aqui ele faz a volta e vai em direção a Porto Alegre, ó. E aqui tem o Camacuã também, que vai lá na Lagoa dos Patos, né? E todo esse aguaceiro, né? Vai tudo aí. Ele vem pra cá. Vem pra aí. Lagoa dos Vem por Patos, aqui, ó. Né? Faz a volta, vem aqui pertinho e vai de novo. E aqui tem outro Rio Grande também, ó. Cai tudo lá, por isso que dá esse aguaceiro. Só uma entradinha que é aqui. Pro mar, ele para sair água é só nesse canalzinho aqui, onde entra os navios. É o desponte dele. É o desponte que até estão mandando alargar, né? E aqui, ó, por exemplo, depois da coxilha alta, essa coxilha grande, aqui tem o Rio Santa Maria e o Ibiqui, que cai no Ibiqui grande e sai entre Uruguaiana e Itaqui, ó. Aí tem o Rio Jaguari, o Tupi, tem o Rio também Caciqui, tudo vai para lá. Tudo vai para lá, ó. E aqui, ó, vai todos esses rios, vão cair tudo por isso que Uruguaiana dá enchente lá, ó. Todos os rios vão para lá. Desse lado da coxilha, aqui do lado da coxilha. E esse lado da coxilha vão tudo para a Lagoa dos Patos. Da Serra, vem para cá. Seu Getúlio, então explica certinho o erro aí do Giuseppe Garibaldi. O erro do Giuseppe Garibaldi, ele aqui, ó, aqui tá o rio. Aqui Santa Maria, aqui é o Ibiqui. Começa lá em Livramento, o Rio Ibiqui. Tá. E aqui é o Corral de Pedra, eu estou botando o dedo, ó.
Ele saiu para aqui, desviou esse riozinho aqui, ó, essa coisa, e veio embora, veio embora. Só que aqui ele deu direto com o Rio Negro, aqui está o Rio Negro, ó. Ele queria passar para Montevidéu, só tinha o Rio Negro para ele passar, achou que era fácil, mas estava em cheia lá, estava cheio o rio, e aonde ele conseguiu passar só 400 cabeças de gado. E aqui do lado de cá ele carneou 300 e doou 100 para o pessoal que trabalhou com ele. E aí ele foi embora até Montevidéu para pegar o navio lá. Onde é que seria o melhor local para ele passar com esse gado? Ele teria que sair daqui do Curral de Pedra, que é aqui onde eu botei o dedo, passar o Passo das Pedras, que é aqui, ó, e pegar a Coxilha Grande e ir embora. Ele não ia pegar rio nenhum, ele ia embora. Aí pegava a Coxilha lá. Porque aqui, o Passo das Pedras aqui é uma largura assim de quando muito, uns 7, 8 metros, 10 metros de rio só. E não ia pegar cheia. Passo das Pedras, bem aqui. Que ele saía daqui, passava o Passo da Pedra, ia em direção a Bagé. Lá ele pegava a Coxilha Grande, que é aqui onde tem essas coisas, e ia vir embora, ó. Aí ele não ia ter perca nenhuma. Tu vê só, né? Por um pequeno erro de estratégia, perdeu quase todo o gado. Por minha parte, eu me esforcei o que eu pude, as coisas que eu sabia eu disse, mas tem muita mais coisa. Mas eu sou de um conteúdo assim, que eu acho que quando quem vai contar a história, não precisa a pessoa tá dando muitos detalhes, né, deu datas e coisas que ninguém se interessa com datas, tem que dizer o conteúdo, o que houve. O que houve para as pessoas entenderem. O que o senhor falou foi riquíssimo, você não tem noção. Aqui vai ficar um registro, né, do senhor, né, com a sua sabedoria, com as coisas que o senhor sabe, que o senhor deu, aqui no canal Proseando no Pampa, e eu lhe agradeço. Não por isso, o senhor merece. Vamos embora, é bom para o pessoal, esse nosso pessoal novo que anda aí nos cavalos, principalmente, aí saber o porquê dessa guerra farrapa aí, o que houve. E as mágoas. Essa tarde, seu Getúlio, eu viajei com o senhor. Que bom. Eu fui nas missões, viajamos por tudo. Passei por rios, andei no meio das feras, tudo o que o senhor contou aqui, eu ficava me imaginando nos locais. É impressionante. Não, viaja assim. Ela é linda, né? Vai contando, vai puxando a pessoa, vai puxando a ideia da pessoa, a cidade. E as cidades mais antigas que tinha, né? Ela é Piratini, Caçapava, São Gabriel e Alegrete. Uruguaiana foi fundado pelos farrapos, né? Tu sabia? Olha só. Uruguaiana foi fundado pelos farrapos. Já tinha Alegrete, porque foi capital, né? Tem as capitais, Farroupilha, que chama, né? A primeira capital qual foi? Foi lá, como é? Disse o nome agora, Maraty, lá não, lá em cima. Piratini. Depois Caçapava. Depois, parece que é São Gabriel, depois, por último, Alegrete. Acho que teve 4 capital. E assim, ó, às vezes o pessoal conta história dos caras ali, né? E os caras, por que tu não escreve um livro? É muito difícil escrever livro, muito difícil. Tem que ter. Por exemplo, o Rosário tem historiazinha que deu Rosário. É incrível, né, tia? E nós vamos contar. Se quiser contar, você vai contar no canal pra nós aqui. Isso, outro dia, né? Outro dia. Tá, outro dia tu vem, vamos ver. Hoje eu acho que nós encerramos essa parte. Dom Pedro, né? Dom Pedro que veio por causa da Guerra do Paraguai, né? Em 1865. Ele posou aqui. Viu? Não. E outra coisa, Getúlio. Agora nós vamos voltar. Sexta-feira eu vou voltar, né? Se o senhor puder, é claro. Sim. E aí nós vamos conversar, vamos falar sobre a Revolução de 1923. Ou até antes, 1893 foi quando começou, acho, né? A Chimanga e Maragato. Eles começaram em 93, começaram os governos aqui que não largavam nunca. Eles começaram a se ensaiar a pelear, né? Ei, Rio Grande Velho. Chimanga e Maragato. Não, tem história bastante. De pelear, né? Não, mas é que é o seguinte, eles ficaram de boa, de moleza lá para cima, porque eles não precisaram conquistar nada lá para cima. Os navios chegaram, mas nós tivemos os frontes aqui de divisórias, né, disputas de divisórias, invasões. Tem uma passagem muito boa em 59, que Dom Pedro I mandou invadir o Uruguai e Argentina aqui, né? Mas isso você conta depois.
Vamos voltar, o Pampa vai voltar, para nós contar agora, vamos entrar na Revolução de Chimano de Maragato. E depois também, pessoal, eu acho que não vai ser nessa, mas vai vir aí vem a parte da busca do ouro. Isso vai ser isso é muito difícil, eu nunca achei nada. Mas de repente nessas proseadas vai aparecer alguém, tem um ouro em tal lugar, nós vamos lá. Isso, vamos lá, tá certo. Meu amigo, muito obrigado. Tá, não por isso. Deus abençoe, tudo é bom do senhor. Merece. Muito obrigado. E pode ter certeza, o senhor agregou muito pro canal com essas histórias aí. Tá bom. Um abraço. Fiz o que eu pude. Mas maravilhoso, magnífico. Então tá, pessoal. Então comentem, compartilhem, dê um like pra nós, vocês viram. Mágico, magnífico essas histórias que o Getúlio nos contou. Que me deu uma pincelada em cada momento da guerra ali. Maravilhoso, assim, eu estou apaixonado por essas histórias. E eu tenho certeza que aí no canal vocês vão amar essas histórias, vão viajar como eu viajei aqui nessa tarde, do Getúlio, com todas as passagens ali da guerra que eu estou falando, de animais, de feras, é impressionante, a gente viaja. Por isso que a história ela é maravilhosa e é preciso registrar, deixar registrado. Se você tem uma história para contar, procure o canal Proseundo no Pampa, a gente vai até o local e ver se a história realmente tem cabimento e nós vamos ajudar a contar essa história, tá bom? Fiquem todos com Deus, vamos falando. Tchau, tchau.